Boa noite, queridas e queridos. Vamos dar início aqui ao terceiro dia. Terceiro dia e último dia do ciclo presencial, né, do primeiro colóquio Constelação Selvagem, Walter Benjamin, Amazônia. E para fechar a noite de hoje, abre aqui, por favor. Quero agradecer de antemão, tá, a presença de todo mundo, mesmo com essa pequena chuva e também com a greve do ônibus, né? Então aqui, como disse agora anteriormente o professor Alisson Leão, que vai ser o nosso primeiro convidado a falar aqui, né? A gente vai encerrar esse ciclo presencial apenas com os escolhidos, né? Considerando aqui a sexta-feira da UFAM, considerando a chuva, os escolhidos e escolhidas, né? E considerando aqui a greve de ônibus. E é um dia um tanto quanto especial, porque a gente vai ter duas falas que vão complementar a importância desse colóquio a partir do primeiro dia, na quarta, o segundo na quinta, e agora encerrando na sexta com o professor Alisson Leão da UEA, que eu vou daqui a pouco apresentar, e o professor Renan Freitas Pinto. Quero aqui novamente lembrá-los que vai encerrar apenas o ciclo presencial aqui. A partir de janeiro e fevereiro a gente vai ter a modalidade virtual, que a gente vai ter muito mais falas, né, palestras com pensadores e pensadoras de outros locais do Brasil, tá? E aí eu vou estar divulgando nas redes, eu e o professor Theo, né, que é o organizador junto comigo desse evento. A gente vai estar divulgando as lives e vai estar participando das lives. Então vamos lá. O professor Alisson Leão é doutor em letras, estudos literários, literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e graduado em Pedagogia pela mesma instituição. É professor associado da Universidade do Estado do Amazonas, atuando no curso de graduação em letras, cadeira de literatura brasileira e teoria da literatura, e no programa de pós-graduação em letras e artes. Foi professor da educação básica por 15 anos, co-lidera com a professora doutora Luciane Páscoa o grupo de pesquisa em Memória Artística e Cultural do Amazonas, MEMOCUT, que atua nas linhas de pesquisa Arquivo, Memória e Interpretação e Teoria Crítica e Processos de Criação. No MEMOCUT, dirige a segunda oficina Laboratório Editorial, selo da editora da UEA. Além de desenvolver projetos sobre arquivos literários na Amazônia e processos de criação de escritores amazonenses. Isso aqui é as informações que tem no Lattes. E para além disso, o professor Alisson também é escritor da literatura produzida na Amazonas, tem alguns livros publicados. Um deles a gente vai sortear também aqui no final do dia de hoje. E o professor Alisson, além de trabalhar com literatura produzida no Amazonas, ele também trabalhou com Walter Benjamin na dissertação, que é uma informação obviamente importante deste evento, né? E depois ele deve falar mais alguma coisa aqui. Então convido agora o professor Alisson a compor aqui a mesa, por favor. E posteriormente, a gente vai convidar o professor Renan também, e vou apresentar posteriormente também o professor Renan. Então, passo a palavra aqui para o professor Alisson. Obrigado, Alisson, por aceitar o convite. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a organização, o Thiago, o Theo, pelo convite, parabenizar pela ideia também, muito instigante, né, de a gente tecer essas relações aqui propostas, e, bom, agradecer também a presença do público. Vou me ater ao tempo, para ter cuidado com isso aqui. O Thiago falou que eu tenho até 40 minutos, espero não falar tanto. Bom, para mim, foi uma oportunidade
interessante, para voltar um pouco no tempo, o Thiago mencionou que na minha dissertação do mestrado, eu tive algum ponto de diálogo com alguma coisa da obra do Benjamin, né? E é daí que eu vou partir. Foi um retorno para aquele texto de mais de 20 anos atrás e para descobrir muitas coisas passados esses anos, né? Bom, isso tem a ver com o autor, o escritor, o poeta que eu estudei na minha dissertação, que é um poeta amazonense chamado Aldísio Filgueiras, né? A ideia inicial era estudar o Aldísio Filgueiras. Isso começou 1 ano e meio antes do próprio mestrado, porque eu já vinha me interessando pela poesia dele, ainda na graduação, e a aproximação com o Benjamin começou mais ou menos aí, porque o meu primeiro orientador era o professor Antônio Paulo Graça, né? E o professor Paulo Graça foi a pessoa que me apresentou as leituras de Walter Benjamin, porque ele entendia que dentro daquela proposta, que era de estudar a obra do Filgueiras a partir desse que talvez seja o tema principal, né, desses livros que o Filgueiras publicou desde 1968 para cá, que é a cidade, né, o espaço urbano. O tema constante, reiterado, né, nessa quase dezena de livros aí nesse ano. Bom, então o professor Paulo Graça logo viu uma possibilidade para compreender um pouco sobre a tradição desse tema, né, ou a necessidade para eu começar a compreender a tradição desse tema na poesia, na literatura, especialmente na poesia, de ir aos escritos do Benjamin sobre o Baudelaire, né? Especialmente o ensaio sobre alguns temas em Baudelaire. Então esse foi o primeiro texto do Benjamin que eu li, né? E depois li muito mais e reli muito mais, mas na dissertação o diálogo principal com o Benjamin esteve nesse texto mesmo, né? E essa retomada agora me fez voltar inclusive ao poeta, né? ao Aldísio Filgueiras. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou primeiro resenhar um pouco, né, o que é o ensaio do Benjamin, para depois a gente se perguntar, né, a partir agora da obra do Aldísio Filgueiras, que tipo de, vamos dizer, de inserção numa leitura benjaminiana sobre a questão da poesia e da cidade, a obra de um autor em uma outra temporalidade, em uma outra espacialidade, como o caso do Aldísio aqui na Amazônia, numa cidade, né, numa cidade grande, mas no interior da Amazônia, pode causar, né, como algum tipo de desvio nessa leitura, que acréscimo, que novidade, né, que infiltração a gente pode adquirir a partir desse cruzamento, seguindo um pouco a proposta do colóquio, certo? Bom, eu não tenho nenhuma apresentação em slides, assim. Primeiro que eu já não gosto disso, mas também porque eu preferi, né, também preparar um esquema pelo qual vou me guiar aqui, com os passos mais ou menos organizados, tá? Mas eventualmente, se necessário, eu trouxe também aqui os livros onde a poesia se encontra, que posso também ler para vocês. Bom, esse ensaio do Benjamin tem como um início e vários núcleos de desdobramento, né? Mas sempre partindo
de uma pergunta, depois se desviando dela bastante e depois retornando a ela, como é algo muito comum metodologicamente nos textos do Benjamin. Nesse caso, o Benjamin começa se perguntando a respeito do Baudelaire como um poeta já naquele tempo e principalmente depois conseguiu produzir uma obra lírica que chamou a atenção e foi, até se pode dizer, um sucesso diante de um público que, mesmo naquele momento, em meados do século XIX, claro, só lembrando, ele está se referindo frequentemente, ou mais frequentemente, a Flores do Mal, e, eventualmente, ao Espinho de Paris, mas principalmente a Flores do Mal. Então, a questão aí, colocada pelo Benjamin no início, é que esse leitor de meados do século XIX, que encontra a obra de primeira mão, já não era um leitor, vamos dizer assim, propenso ao gosto pela poesia, né? Pela lírica. E a questão seria o que haveria na poesia do Baudelaire que, de alguma forma, driblou, vamos dizer assim, esse problema do seu próprio tempo e se tornou um livro de grande difusão, né? Aliás, o Benjamin observa que é interessante como essa recepção positiva do livro aumentou muito mais ainda com a passagem dos anos, até o ponto que o Benjamin fala nas primeiras décadas do século XX. Bom, para o Walter Benjamin, o Baudelaire tem uma consciência sobre esse problema e resolve se dirigir a esse leitor, que é verificado, claro, né, logo no primeiro poema de Flores do Mal, que é endereçado a um suposto leitor. A hipótese do Benjamin para esse já desinteresse geral por desse leitor francês ou talvez um pouco mais ampliadamente europeu em relação à lírica, decorria de algo que, na visão do Benjamin, seria uma perda de conexão que a lírica teria tido com a experiência do público. Bom, os leitores do Benjamin sabem que a noção de experiência é importante na obra dele, né, decisiva. Ela está sendo posta frequentemente como um contraponto a uma outra noção, que é a vivência, né? Então, essa experiência, ou seja, a vivência com significado, que, de alguma maneira, pelo significado, pelo simbólico que isso representa, de alguma maneira se enraiza no sujeito, e dá, portanto, novos significados da existência. A experiência, ou o modo de experiência do público naquele momento, já não encontrava repercussão naquela lírica, na lírica contemporânea. Daí esse afastamento, esse desinteresse. A pergunta então seria: o que haveria na poesia do Baudelaire que, como eu disse agora, né, contornava esse problema e atingia o leitor ao ponto de interessá-lo? Bom, para isso, no primeiro movimento, o Benjamin vai relacionar o sentido de experiência com as vertentes do que seria a memória. Primeiramente, evocando um interlocutor que é frequente nesse ensaio com ele, como em outros textos também, mas nesse ensaio decisivamente frequente, que é o Proust, e evoca a noção de memória voluntária e de memória involuntária do Proust. Sendo a memória voluntária aquela que, de alguma maneira, é acionada pela consciência ou pelo intelecto, de alguma forma propositalmente.
E a involuntária, aquilo que seria, né, da ordem do inconsciente ou despertada pelo acaso. O grande exemplo na obra do Proust sobre isso, ou um dos grandes exemplos, é a famosa Madeleine, né? No caso, em relação à memória involuntária. Bom, a experiência que seria, então, essa noção revestida de significado do viver, ela precisaria, de alguma maneira, desse dispositivo do acaso para ser acionada, o que faria dela muito mais próxima, ou exclusivamente até, relacionado com a memória involuntária. Dessa forma, a memória voluntária ligada, estabelecida essas bases, né, ligada ao consciente e a involuntária ao inconsciente, ou ao insabido, pelo menos, faz com que o Benjamin vá no segundo movimento trazer um outro interlocutor, que nessa altura é o Freud. A partir do ensaio do Freud sobre o... Eu esqueci agora do ensaio. Se é bom, depois eu vou perder tempo. A partir de um ensaio do Freud, em que o Freud trabalha com uma noção que é o choque, né? Nesse texto, o Freud diz que os influxos externos que chegam ao sujeito encontram frequentemente um tipo de defesa para que esses influxos não se infiltrem e se transformem em trauma, uma defesa no nível consciente, né, que equilibra a disposição dessas energias internas com os influxos externos, evitando assim, né, a experiência traumática. A experiência traumática, ela decorreria de momentos em que essa barreira não trabalha, vamos dizer assim, de maneira eficiente. Então, a ideia do Benjamin, ao acessar esse conceito, ou esse sistema, melhor dizendo, do Freud, em relação ao Baudelaire, é mostrar que a poesia, para ter esses efeitos aprofundados sobre o sujeito, dependeria de ultrapassar essa barreira, né, da leitura consciente. E a dificuldade para a lírica da época seria encontrar justamente um caminho para ultrapassar a barreira daquilo que os choques do consciente eventualmente se preparariam para se defender. Bom, aí, com essas bases, o Benjamin está preparado então para, né, enunciar o que seria a hipótese dele a respeito da poesia do Baudelaire. Seria de que o poeta teria na sua lírica teria um dispositivo comum na lírica do Baudelaire, em que os aspectos corpóreos ou sensíveis, sejam eles mecanismos da própria linguagem da poesia ali acionados, ou sejam os temas, os objetos, os espaços referidos pela poesia, viriam revestidos de uma significação que provocaria o esvaziamento dessa ferramenta de defesa do indivíduo contemporâneo. Ou seja, a poesia baudelairiana seria, vamos dizer, seria eficaz em encontrar, mesmo nos aspectos mais prosaicos, né, dessa vida que já se acentuava como muito voltada para a técnica e para a mecânica, encontrar algumas entradas do simbólico que
de alguma maneira, trapaceassem com esse leitor, ou trapaceassem esse leitor, e atingissem naquilo que é o não esperado do simbólico que houvesse no prosaico. O aspecto na poesia do Baudelaire onde isso mais estaria, na poesia de Flores do Mal, no caso, onde estaria mais verificado para o Benjamin, e aí a gente chega ao centro do ensaio dele, é a multidão, né? Da onde decorria, inclusive, a orientação do meu primeiro orientador de leitura do texto, porque seria a multidão esse componente de uma experiência nova na modernidade, nas cidades modernas, que na poesia baudelairiana teria duplamente uma realidade, vamos dizer assim, vinculavelmente concreta, mesmo do existir em meio a muita gente, própria da cidade, e do que decorre até sensorialmente isso, mas também há o que haveria de simbólico nisso, por ser uma experiência também, vamos dizer assim, potencialmente rica em significados. Por exemplo, que é um exemplo que o Benjamin vai dar. Na multidão, ou somente na multidão, seria possível a esse sujeito experimentar ambivalentemente aquilo que havia de mais assustador, de mais ameaçador e hostil, né, da multidão desconhecida, do infamiliar, mas ao mesmo tempo, somente a experiência na multidão citadina seria capaz de uma experiência, de provocar uma experiência como aquela que a gente verifica no soneto a uma passante, né? Um soneto conhecido, né? Uma passante em que uma mulher, né, que passou ante o poeta, despertou nele uma experiência quase epifânica, e em que a energia erótica desse encontro existe sobretudo por causa da efemeridade dele e da possibilidade, inclusive, de ele nunca mais voltar a acontecer, né? Então, nesse terreno de ambivalência, a partir da multidão, por exemplo, estaria verificado, segundo Benjamin, esse dispositivo da poesia baudelairiana de, ao mesmo tempo, tocar o leitor, seu leitor contemporâneo, naquilo que ele era mais, vamos dizer, cotidiano, mas, ao mesmo tempo, descobrir algo para além desse cotidiano, numa zona simbólica, surpreendendo o leitor nessa relação. Claro que adiante, né, no outro aspecto do ensaio, já no final do ensaio, o Benjamin vai mostrar como isso está associado a uma noção, vamos dizer, que atravessa a poesia e também a prosa do Baudelaire, que é a noção de perda da aura, né? Somente com a perda da aura, esse princípio da perda da aura, que seria possível, né, que uma poesia falasse contemporaneamente para os seus contemporâneos a partir daquilo que é o imediato do cotidiano, mas não se restringindo a ele. Bom, a multidão, além disso, tem um aspecto importante na poesia do Baudelaire, para que quem vai chamar a atenção para isso aqui mais uma vez é o Proust, lendo o Baudelaire. A poesia baudelairiana em relação à multidão, ela nunca se esforça, nunca procura fazer um retrato da multidão, né? Um desenho ou algo mais próximo, vamos dizer, entre aspas, já que a poesia do descritivo. Mas a multidão, ela vai ser sempre sentida, ou seja, para além do cognitivo, a partir da representação dessas experiências que só seriam possíveis
na multidão. Além disso, é necessário observar em relação à multidão que essas situações, essas cenas dos poemas que se passam pelas ruas, esses acontecimentos, guardam ainda um espaço, eventualmente, para uma menção a espaços ainda remanescentes nessa cidade, nessa país ainda em transformação. Esse detalhe é importante para depois a gente se perguntar sobre os desvios a partir da leitura da poesia do Aldísio. Bom, ainda pelo menos dois componentes importantes na reflexão do Benjamin sobre a poesia do Baudelaire e na tentativa de buscar essa resposta. Talvez desses restantes o mais considerável seja a categoria do tempo, né? Que não é uma representação do tempo como um fluxo contínuo, como um contínuo, né? Mas aí novamente Benjamin se apoia numa leitura proustiana, mas as menções a tempo em Flores do Mal são normalmente dadas a partir de acontecimentos. Então é sempre um dia e aí alguma coisa que aconteceu uma tarde, quando não há uma marcação temporal para além daquilo que o próprio acontecimento significou. Além disso, outro princípio temporal presente em Flores do Mal tem a ver com uma certa imemorialidade, que aliás é bem interessante, como a leitura do Proust sobre um dos poemas mais famosos do Flores do Mal, que é o Correspondências, né, o poema também dos primeiros do livro. Ele se afasta daquela leitura sobre a questão das sinestesias, que depois se tornou, na teoria da literatura, a principal abordagem para se ler esse poema, e se interessa muito mais em verificar naquele poema a expressão de uma imemorialidade de um tempo ritualístico, e notar como, já que ali a gente está na primeira classe dos poemas de Flores do Mal, que são poemas de poética, que era comum, ou seja, eles terminam sendo chaves para o restante do livro, como ele aciona ali ele verifica nesse poema uma dessas chaves, que é mesmo nas ruas, mesmo na lama, mesmo nos prostíbulos, mesmo na bebida, mesmo no jogo, enfim, vários modos do Flores do Mal, há sempre dizer assim, uma noção temporal para o que aquele presente desperta em relação a algo imemorial ou ritualístico. Um poema que vai fazer parte com correspondência na leitura do Proust, por exemplo, vai ser A Vida Anterior. E em ambos os poemas, tanto na correspondência como em A Vida Anterior, o poeta realmente se refere a uma vida que está no tempo anterior a uma memória consciente, né? É uma atmosfera para, né, muito antes da constituição daquilo que a gente tinha falado mais cedo, da memória voluntária. Pertenceria, por exemplo, então, portanto, aí, essa imemorialidade, né, a um tempo subjacente aos tempos esquecidos, né? Bom, o último aspecto na leitura do Benjamin sobre o Flores do Mal, o Baudelaire Flores do Mal, nesse caso, é o olhar, que teria sido talvez a grande transformação como consequência da experiência na multidão do sujeito moderno, que é o aprendizado a ter que olhar de outro jeito, ou ter que constituir novas formas de olhar, novos significados. Ele até traz uma citação interessante do Zimmel sobre isso. Vou encontrar aqui, que você acho que vale a pena.
É evidente que o olho do habitante das grandes cidades é literalmente sobrecarregado por funções de segurança. Menos evidente é uma exigência a que é submetido e da qual fala Simmel. Aquele que vê sem sentir é muito mais preocupado do que aquele que ouve sem ver. Isto é característico da grande cidade. As relações recíprocas entre os homens nas grandes cidades caracterizam-se por uma forte prevalência da atividade da vista sobre a do ouvido. A causa principal desse fato são os coletivos. Antes do advento dos ônibus, dos trens e do metrô do século XIX, as pessoas nunca se haviam encontrado na condição de dever permanecer minutos e até horas inteiras a olhar-se sem se dirigir a palavra. Então, a ideia nesse caso, esperando essa fala do Simmel, é de que a poesia do Baudelaire, ela talvez tenha aprendido com esse novo modo de olhar, né? E de preencher esse silêncio, esse olhar constrangido da multidão, ou, né, nesses momentos em que o homem das cidades se encontra nessa situação constrangedora, né, com a própria poesia. Bom, agora vamos pensar a relação desses pressupostos e das perguntas e conclusões do Benjamin num transplante para uma situação de outro tempo e outra época aqui em Manaus, a partir dos anos 60, com a poesia do Aldísio Fibres. Bom, é interessante que essa reflexão seja a partir de Manaus também, porque tem umas particularidades em relação a isso, né? Essa é uma cidade que em um dos seus períodos de expansão, de influxos de modernização, teve uma vinculação muito forte com influências parisienses, né? É muito sabido isso aqui por causa daquele período da economia da borracha entre o final do século XIX e o começo do século XX. Esse momento, na verdade, ele não é o primeiro ciclo de fluxo de modernização na Amazônia, né? Seria o segundo, né? Se considerarmos que o primeiro se situaria em meados do século XVIII, né? A partir do conjunto de medidas do Marquês de Pombal para a Amazônia. A primeira sistematização do projeto de colonização de que se tem notícia na Amazônia. 100 e poucos anos depois, a partir da abertura dos portos, em 1856, se preparou o terreno para poucas décadas, né, depois a gente iniciar esse período econômico conhecido como ciclo da borracha, que foi, em termos culturais, muito atingido por essa referência, que foi a cultura citadina de Paris, como uma imitação, né? Bem, curiosamente, apesar de Manaus ter conhecido essa expansão urbana de início de século, final de século e início de século, na literatura local, a cidade não foi um tema de relevância ou de interesse por muito tempo, né? Eu destacaria, talvez um pouco antes do Aldísio, esse tema presente na obra do Luiz Bacelar, mas não com a mesma ênfase que se encontra nos livros de poesia do Aldísio Figueiredo. Então ele teria sido, ele é, né, o primeiro poeta vamos dizer assim, se dedicar ao tema da cidade, né? Se fôssemos fazer uma correspondência com o Benjamin, naquela pergunta dele sobre
como o Baudelaire logra êxito junto a esse leitor algo indiferente à poesia, e se fôssemos fazer a mesma pergunta, como se a poesia do Aldísio Figueiras consegue efeitos semelhantes, a resposta mais óbvia é que não. Ou ainda, se desdobrássemos para a questão da memória, que é o primeiro aspecto levantado pelo Benjamin para compreender esse efeito da poesia baudelaireana, se aplicássemos semelhante reflexão à poesia do Aldísio, logo notaríamos uma diferença também por um acento mais histórico na poesia do Filgueiras do que em relação ao tema da memória, né, do que havia se visto na poesia baudelairiana. Evidentemente não é que a poesia do Baudelaire não fosse histórica nesse sentido, como tudo é. Né. Estou falando mais do ponto de vista de alusões a passagens históricas na poesia do Filgueiras, diretamente mesmo. Né. E a existência também no Filgueiras de uma memória externa, ou uma memória do externo, uma memória das coisas, das ruas, objetos, lugares, etc. Aí, inclusive, se alinhando sem querer a uma crítica que o próprio Benjamin faz ao Bergson, em certa altura, né, no ensaio, escrever contra o Bergson, por causa dessa historicidade da memória, né, que a gente encontra na poesia do Aldísio. Se fôssemos desdobrar para a questão do choque, outro tema lá no ensaio benjaminiano, e sabendo, né, que para ser eficaz naquele procedimento apontado pelo Benjamin, seria necessário desenvolver algum jogo simbólico do aqui e agora para surpreender esse influxo, aí nós teríamos que considerar também a mudança do próprio leitor, né, nessa passagem de século e pouco, que o Figueiras vai encontrar agora um tipo de leitor muito, muito diferente daquele que já não era um leitor no tempo do Baudelaire, segundo Benjamin, de alguma maneira afeito ou aberto para essa experiência lírica. Além disso, a poesia do Filgueiras traz um componente que ainda dificultaria mais essa possibilidade dessa aproximação, que é um certo nihilismo e uma constante ironia nem um pouco disfarçada. Se continuássemos nesses desdobramentos em correspondência e pensássemos na questão do tempo, verificaríamos que aquela ideia proustiana na sua leitura sobre a poesia do Baudelaire, de um tempo, o tempo guiado pelo significado dos acontecimentos e com um fundo ritualístico, isso também está em desaparecimento, né, na poesia, vamos dizer assim, num certo sentido mundana, né, do Aldísio Figueiras. Para a multidão, que seria outra categoria importante, também a representação na poesia de Aldísio é da ordem da negatividade, sem a possibilidade daquela ambivalência encontrada no Baudelaire. Talvez o que a gente ainda encontrasse com algum tipo de correspondência positiva seria vamos dizer, a radicalização da perda da aura, né? E o exercício do olhar, com certeza, seria o aspecto ainda mais correspondente. Então, com a passagem do tempo e com a mudança de lugar, nós agora estamos diante de uma experiência histórica que se dá não mais no centro do sistema do capital, que é o caso da poesia do Baudelaire. Nós estamos diante, na poesia do Aldísio, da experiência de um poeta em seu
público naquilo que acontece nas margens desse sistema, o que evidentemente teria que trazer consequências. Né? Possivelmente as estratégias líricas do Baudelaire já não seriam eficazes com esse público nessa época, dessa forma. Né? Afinal, esse desenho feito pelo Benjamin, desse sucesso do Baudelaire, com o público, talvez já não se verifique nos dias de hoje. Não estou falando de nós iniciados e especializados, estou falando, assim como o Benjamin estava falando, desse leitor médio mesmo. Está ficando escuro, não estou conseguindo ler. Mas a questão, mesmo no final das contas, já que seria inevitável haver essas diferenças pela passagem do tempo, pela mudança de lugar, de circunstâncias, né, e pelo próprio funcionamento, né, vamos dizer, sistemático e diferente entre o centro e a base do sistema capitalista, a questão já não seria se um poeta encontra soluções tal qual o outro, mas como cada um encontra não soluções, mas estratégias para o seu próprio tempo, ante o seu próprio público. No caso do Aldísio Figueiras, por exemplo, há um componente que não está presente na poesia baudelairiana, pelos motivos também circunstanciais daquela poesia. Embora haja uma noção de natureza em Baudelaire, ela não é a mesma de um sentido sensitivo que se encontra eventualmente na poesia do Aldísio, de uma natureza natural mesmo, que quando acontece nos livros do Aldísio o aparecimento dessa assim chamada natureza natural, identificando realmente, estou falando de igarapés, estou falando de árvores, florestas, exatamente dessa natureza natural. Quando isso acontece, isso no fluxo da poesia de forte temática urbana, esses são momentos daquele possível choque que a gente havia lido antes pelos olhos do Baudelaire. Esse surgimento dessa natureza eventual e rara na poesia do Benjamin traz também uma outra memória, que esses leitores deste tempo podem ainda ter e serem surpreendidos, porque ela seria também da ordem do involuntário nesse caso. Também na poesia do Aldísio, talvez essa busca por uma ponte, um contato, uma forma de conexão com o leitor já seja da ordem do utópico, e a radicalização da dificuldade dessa relação, como se vê inclusive na poesia dele. Eu não comentei questões mais formais, quem já leu a poesia do Aldísio sabe que ele tem uma influência forte dos concretistas, né? E a questão, vamos dizer assim, de uma certa comunicabilidade superficial é algo que ele dispensa na poesia, da onde decorre a possibilidade de uma radicalização desse estranhamento entre poeta e leitor e poesia. Ou seja, a estratégia para esse tempo, para esse leitor, para esse lugar, pode ser que tenha sido de um outro caminho, já não mais de um ideal de relação, contato ou conexão com o leitor, mas de radicalização do estranhamento propiciado pela linguagem ou por outras esferas da poesia do Aldísio. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: a releitura
desses textos, a começar pelo ensaio do Benjamin e a releitura dos poemas do Aldísio, para mim, foram também, foi como uma redescoberta, né? E tem muita coisa que está aqui na minha anotação que ainda é novidade para mim. Então eu ainda estou sentindo um pouco dessas ideias novas. Se depois a gente realmente publicar o livro, escrever, eu vou estar menos gaguejante. Porque eu ainda estou tentando assimilar, né, algumas possibilidades novas. Delas, aquela que para mim foi mais surpreendente, estava falando com o Thiago mais cedo, já não foi apenas entender novas coisas que o Benjamin escreveu sobre Baudelaire, mas foi principalmente entender coisas que o Benjamin não disse sobre si mesmo no texto, né? E essa leitura que ele faz do Baudelaire, ela me pareceu agora nessa minha releitura um pouco, ela pareceu refletir um pouco daquilo que já se comentou também sobre algo comum, né, nas reflexões, né, talvez assim na episteme do Benjamin, de ser um pensador que frequentemente, né, demonstra que tem uma certa atração pela técnica, né, por tudo que aqueles últimos anos do século XIX e primeiro do século XX trouxeram como novidade técnica, mas a fatura crítica do olhar dele, mesmo com essa sedução que se verifica, está em uma busca também por um ideal, como se fosse possível que um elemento não concreto, não presente, de alguma maneira salvasse a técnica dessa malignidade que se verifica, no final das contas, no processo técnico, né, até industrial, etc. Nós conhecemos, por exemplo, que a crítica do Adorno em relação a esse aspecto, do Benjamin, né? O Adorno foi mais negativo em relação a isso. Mas talvez, eu acho que esse foi o Benjamin mesmo, né, se equilibrando entre aquilo que era sedutor, que esses novos tempos estavam trazendo em termos técnicos, o interesse grande pelo cinema, pela fotografia, por exemplo, mas ao mesmo tempo a tentativa de resguardar o ideal, que é possível que na própria técnica nunca tenha havido mesmo. Daí, quem sabe, um poeta do século XX, de meados do século XX, em uma cidade perdida no meio da Amazônia, aí para esse já, com o distrito industrial avançando naquele período, e a cidade crescendo como uma enorme periferia, talvez para esse poeta já não fosse possível qualquer forma de utopia por meio da linguagem, né? Da onde decorre provavelmente essa radicalização que eu falei, que acho muito constante na obra do Aldísio, mesmo nas mais recentes. Agora o Aldísio já com 70 e tantos anos, né? Parece ter sido uma postura constante, né, dos anos 60 para cá na obra desse artista. Bom, desculpe se passei talvez. Não, tá ótimo. Obrigado, estamos aí. Melhor. Oi. Então, está aberto aqui para comentários, perguntas. Quem quiser fazer, é só levantar a mão. Eu tenho uma, mas eu vou deixar primeiro um pouco para além dos organizadores. Quem quiser fazer uma pergunta ou comentário? Não? Não vai, né? Eu tenho uma.
Antes de tudo, obrigado, Alisson, pela fala. Eu fiquei pensando muito, me veio muita cabeça durante a sua fala, né, quando você sai do Benjamin para falar sobre Aldísio. Eu lembrei muito da leitura que Roberto Schwartz faz da obra do Machado de Assis, né? Inclusive, um dos livros é uma clara referência, né? O Mestre na Periferia do Capitalismo é uma referência ao Baudelaire. E, enfim, eu conheço muito pouco da poesia do Aldísio, né? Então, pensando nessa leitura do Roberto Schwartz, uma coisa que chama atenção é sempre essa ideia, né, essa comparação, de certa forma, que aparece o Roberto Schwartz vendo no Machado um autor que está denunciando um certo choque, né, de uma certa ideologia, de um certo modelo de cidade, de um certo modelo de sociedade que não encaixa nos trópicos, né, e ali falando do Rio de Janeiro, uma periferia do capitalismo, mas uma metrópole ali latino-americana. E quando a gente passa, né, para Manaus, ou seja, a periferia da periferia do capitalismo, e aí minha pergunta é assim, dentro da sua leitura, como é que essa situação se transpõe para a poesia do Aldísio? Ou seja, é um segundo deslocamento. Você mencionou muito a questão do surgimento da natureza, né, como esse elemento de estranhamento que vai gerar esse choque análogo ao do Baudelaire, mas como é que vai se operar esse duplo deslocamento, né? Ou seja, de uma cidade, né? E eu até falo isso até um pouco por experiência pessoal, né? Eu sou um leitor de Benjamin que nasceu no Rio de Janeiro e vem para Manaus. Então, esses deslocamentos todos, para mim, fazem muito parte da minha experiência, né? E aqui em Manaus eu vejo, lendo, né, sobre a borracha, lendo sobre essa tentativa da cidade de Manaus, né, de ser a parede dos trópicos, tem algo mais louco, né, mais fantástico, no sentido quase literário da palavra, né, de, dentro dessa outra realidade aqui, tentar implementar essas ideias, e aqui é uma terra ainda mais resistente a isso, né, ou seja, sobretudo do lado bom dessa resistência. Então, como é que isso fica na poesia? Como é que você vê isso na poesia da Aldísio, esse duplo deslocamento e essa resposta a partir do estranhamento na natureza? Não sei se ficou muito claro a minha pergunta, mas é mais para gerar um debate mesmo. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro que, debatendo um pouco com o Schwartz, nesse caso, a ideia da tese dele pressupõe um pouco assim, de que exista um modelo ideal, né? E que esse modelo ideal ele não é implementado idealmente em certos lugares, mas isso é idealista também, né? Então, eu prefiro pensar que, na verdade, esse sistema mundial prevê esses desníveis dele. Na verdade, esses desníveis que alimentam, né, a mundialidade desse sistema, né, a partir do capital. Então, nesse caso, o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, não foi uma implementação torta das ideias, né? Era exatamente para ser assim, né, coerentemente com esse sistema. A ideia já é feita para não ser implementada na comunidade. E, bom, no caso do Aldísio, assim, esse aspecto da natureza é bom deixar bem sublinhado, porque não é comum na poesia dele. É por isso que é estranho quando aparece, né? E quando surge, porque assim, a poesia dele é muito assim, são a vida dos trabalhadores que estão no transporte público, nas ruas, a violência da polícia contra, né, a pessoa de periferia, a impossibilidade de um amor romântico, claro, né, e esse tipo de coisa é sempre uma constante da cidade. Por isso que assim, provoca o estranhamento que eu falei, quando eventualmente algum elemento que parece que não devia estar ali, ainda está. O que na real acontece mesmo, né? Sei lá, no meio de uma cidade, uma metrópole como essa, a gente ainda tem algumas visões realmente que, né, não condizem com essa espacialidade
E às vezes a natureza te surpreende assim, o que nos últimos anos tem sido mais frequente, né, por outros motivos. Então, esse choque eu acho que se dá por aí, né? E na minha leitura, esse surgimento inesperado, eventualmente, na poesia dele, é como se fosse, aí sim eu encontro uma correspondência, mas por uma outra estratégia, né, da busca pelo imemorial, ou pelo menos da busca pelo que era anterior a essa realidade, né? Mas isso não entra na poesia dele assim, com nenhuma condescendência, é sempre, né, uma lembrança já do índio raivoso, como está em um poema dele do Malaya, de 73. Né? Já não é mais a natureza como, sei lá, se um dia foi. É sempre já também em decadência, em ruína. Mas aparece fantasmagoricamente na poesia dele. Entende? Então, acho que a estratégia seria mais por esse lado, a leitura que eu faço seria mais nesse sentido. Ela entraria como uma memória involuntária na poesia dele? Eu acho que ela simula exatamente, porque para o Benjamin, o que o Baudelaire faz é algo assim como uma coisa estruturada para provocar, né, esses encontros. Então, se eu faço uma leitura de que o aparecimento de alguns elementos naturais nessa ambiência urbana, na poesia do autismo, mesmo que em decadência, mesmo que fantasmagoricamente, então será para a ordem também, né, do choque. Oi. Mais alguém com pergunta ou comentário? Não? Vamos, depois do Bruno eu vou comentar também e fazer uma pergunta. É mais um comentário para fazer um paralelo, né? Que acho que tem uma poesia do Odísio que ele é o homem, que ele coloca essa questão assim ele até denomina o indivíduo, né, como um miserável filho da puta, né? Ele tem apenas duas opções, né? Ou o suicídio ou a silenciosa revolução socialista. E inevitavelmente me vem à cabeça que o Walter Benjamin fez uma escolha também, que é o suicídio. Acho que essa é um comentário, eu acho interessante esse paralelo. Mas quase uma semelhança não sei se. Como pode comentar? Isso aí eu tá. Mais alguém? Não. Alisson, eu fiquei pensando agora no final e agora também quanto à resposta com o Theo, nesse contraponto, nessa espécie de contraposição do que era possível com um poeta dentro da periferia do capitalismo mundial e outro tempo também desse capitalismo, fazer, né, a partir de pensar em Manaus. E aí eu achei legal porque quando tu termina os teus primeiros apontamentos com relação aos teus velhos apontamentos, né, que é um encontro de um apontamento novo com o anterior, e aí tu, aparentemente, uma coisa que não tem muita conexão, tu vai comentar sobre a tua nova leitura do que o silêncio do Benjamin, entremeado no ensaio, fala, que é essa espécie de procura dele por algo não ainda sabido também, ou não ainda executado, que é a possibilidade positiva da técnica, né? E aí eu lembrei, eu até comentei com o Theo, que o Benjamin tem uma nota de rodapé importantíssima. Em uma das versões, a gente tem a história das 4 versões, né? 4, né, Theo? Do texto que talvez seja o texto mais famoso dele no Brasil, eu acho que é o que gira mais em todas as áreas, que é a Era da Reprodutividade Técnica. E uma das versões, que eu acho que é a versão que menos ele foi pressionado a mexer, né, porque ele, enfim, tem a história das versões que ele foi pressionado a mexer por críticas de alguns da escola de Frankfurt, que na nota e também no próprio texto ele discute a primeira natureza,
que seria a ideia principal, que seria de domínio da natureza, né? A técnica ligada a uma ideia de primeira natureza, de dominar a natureza, que é a predominante. E a segunda natureza, que seria uma colaboração entre a técnica e a própria natureza. Uma espécie de colaboração, uma espécie de diálogo, jogo. E aí ele faz uma discussão disso com a Mimes, né? E ele vai recuperar lá na Grécia que a Mimes tem em jogo essa primeira natureza, que está em lado a ideia da semelhança, mas uma ideia também de dominar a natureza. E também lá ainda na Grécia tem também a ideia do jogo, que seria um jogo colaborando, ou trocando, enfim, formulando junto com a natureza. E aí me veio na mente que se ele procura, de fato, ele está procurando essa possibilidade dentro da arte no geral, na literatura, mas também na política, né? Tanto quanto indiretamente. Mas aí me veio e aí já estou comentando, aí já uma pergunta, né? Será que o Aldizio, nesse estranhamento radical, né, que tem na poética dele, quando aparece essa natureza, não seria uma espécie de defesa, né, da poética, ou uma espécie de contra-ataque, de não só da não aceitação desse regime que já está previsto pelo sistema capitalista, né, na periferia, mas de negar a possibilidade dessa segunda natureza que o Benjamin fala, ou seja, de ele não ver, do poeta não ver a possibilidade de uma colaboração entre a natureza natural, que tu chamou aí, né, e a possibilidade de colaborar com a técnica. Enfim, eu viajei assim no final entre essas duas coisas. Não sei, bem, na verdade é para te comentar, não necessariamente para responder. É interessante. Isso, teu comentário me lembrou uma passagem que eu também não chamando atenção dela aqui, mas tem uma passagem nesse ensaio dele, que é a título de exemplo, né, sobre como a comunicação na contemporaneidade agora pode ser a do Benjamin, já não do Baudelaire nesse momento, quando ele fala disso. A comunicação trabalharia de uma forma estruturada, como um projeto, comunicação nos jornais, para que o leitor não ligasse os sentidos entre as notícias, por exemplo. Não construísse sentidos entre as notícias. Só que isso se dá com um projeto gráfico, harmônico, né? E é curioso, porque o projeto gráfico pode ser, se esforça para ser agradável aos olhos, no caso desses jornais, mas o resultado é do fragmento das informações. Enquanto na poesia do Aldizio, né, quando a gente, né, vai passando assim, principalmente os primeiros livros, talvez os 3, 4 primeiros livros, era, principalmente acho que no Malária, muito radical o uso do espaço da página, né, para dessa vez fragmentar a poesia visualmente, né? Só que essa fragmentação no contato superficial, ela sim gera uma experiência, né? Não é necessariamente um sentido, mas uma experiência que, enfim, para um leitor educativo, um tipo de temporalidade de leitura, espacialidade de leitura, vai incomodar, né? Então, eu acredito que com isso, né, constitui uma espécie de sobrevivência, né, pela técnica dele, que vai, né, gerar esse impacto na comunicação, contrário ao que seria verificado, por exemplo, num plano estruturado do jornal, em que a organização é simétrica, mas
o efeito é fragmentário. E é importante estudar a informação que o Aldísio era jornalista. Ah, é, a gente está falando disso, verdade. O Aldísio é jornalista. É jornalista. Exatamente. Então, nesse caso, eu radicalizo então, formalmente o estranhamento, no caso. Exatamente. Bem, agradeço novamente ao Alisson, tá? Acho que ninguém mais vai tentar perguntar, também a gente já está com o tempo estourado. Alisson, valeu, obrigado aí. Então, agora a gente vai chamar aqui o Fome não, trabalho.